Em entrevista ao jornal americano The Washington Post, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações feitas contra o seu filho, Flávio Bolsonaro, partem de pessoas que querem criticar a sua administração. Sobre essa suposta ligação entre Flávio e membros de milícias no Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que esse não é um problema do governo federal. Afirmou também que, abre aspas, se alguma prova viável vier contra o filho, ele será punido como qualquer outro e cumprirá a sua pena. Tem outras declarações também sobre a reforma da Previdência, na qual o presidente disse que se ela não passar entraremos num colapso econômico, e também sobre a Venezuela. Ele afirmou que sempre foi contra o regime do ditador Nicolás Maduro. Bom, mas isso não chega, as aspas já são bem conhecidas. Vamos lá, Andreas, uma consideração. Pois é, mas você sabe que é o seguinte, vejam como o problema Flávio Bolsonaro contamina o governo federal. Mesmo que não seja um problema do governo federal, eu concordo com isso. Uma semana virtuosa para o governo do Jair Bolsonaro. Foi bem em Davos, graças fundamentalmente ao Paulo Guedes, mas foi bem em Davos. Foi muito bem em termos diplomáticos na posição do Brasil relativamente à Venezuela. A reforma da Previdência parece bem encaminhada, que seria uma semana para celebrar. E, no entanto, dorme-se com um barulho desse. Então, não é problema do governo federal, mas o problema está lá. Diga, Vera. O Flávio Bolsonaro e o pai estiveram juntos nesta manhã no Palácio da Alvorada. Tem todo esse questionamento, porque o caso está no Supremo Tribunal Federal e diariamente o presidente tem de dar explicações a respeito. Ele ensaiou algum tipo de afastamento naquela entrevista a Bloomberg e logo voltou para uma posição anterior de poupar o garoto, como ele chama, e dizer que ele é alvo de perseguição. Nessa entrevista, inclusive, ao Washington Post, uma entrevista em que tem uma tensão em todo momento ali entre ele e a editora que fez as perguntas, ele chega a dizer meio de maus bofes que não é da conta dela, não é assunto, como se fosse, não é assunto de gringo, isso é um assunto meu. De resto, na entrevista me chamou a atenção um recuo dele em relação à possibilidade de não se reeleger. Ele era muito taxativo quanto à convicção de que não disputaria a reeleição, não disputaria um novo mandato caso fosse eleito. E nessa entrevista, respondendo 2 vezes, ele deixa em aberto essa possibilidade, diz que ainda não está decidido. Foi algo que eu achei bastante curioso, Silvio. As investigações sobre o Flávio Bolsonaro, de fato, não tem nada a ver com o governo federal, mas tem tudo a ver com o Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é amigo do Fabrício Queiroz. O Jair Bolsonaro contratou em seu gabinete de deputado federal a filha do Fabrício Queiroz, e a esposa do Jair Bolsonaro recebeu, como a gente tanto falou aqui, depósitos aí do Fabrício Queiroz. Portanto, não tem a ver com o governo federal, ok, mas tem a ver com a pessoa do presidente, sim. E ele dizer que isso, levantar esses temas é uma forma de perseguição da mídia, ele está dizendo então que esses fatos não são relevantes? Não é relevante descobrir que foi contratado parentes de milicianos no gabinete de um deputado estadual, filho do presidente da República? Isso são coisas sérias, isso merece sim investigação. Que ele seja inocente, pode perfeitamente ser que ambos, pai e filho, sejam totalmente inocentes. Mas dizer que não existe assunto, que isso aí no fundo é só para atacar a presidência, é ridículo. É óbvio que o assunto em si é sério e merece sim mais investigação, como aliás, felizmente, espero, irá acontecer.